Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel Alencar e é aqui que eu compartilho um pouquinho mais sobre teologia. Nesse vídeo a gente vai para um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido aquele tipo de fala, e isso é mais comum em alguns meios do que outros, mas aquela fala de alguém que diz assim: Deus me disse que você tal coisa. Deus me disse que vai acontecer tal coisa. Como é que a gente sabe se essas falas elas são verdadeiramente orientadas pelo Espírito Santo ou se isso é apenas uma impressão pessoal? Porque, sabe, essa é uma das questões mais delicadas na vida cristã e é necessário que a gente converse um pouco sobre isso. Sabe, hoje, principalmente aqui no Brasil, existe uma espécie de dois extremos muito comuns. De um lado, a gente vê algumas pessoas que têm uma espécie de uma espiritualidade totalmente subjetiva, aonde qualquer sentimento, qualquer sensação, aquela pessoa ela tem a tendência a tratar como uma voz de Deus, ou aquela comunidade já tem a tendência a tratar como tudo é voz de Deus, tudo é Deus falando, e esquece que a gente erra, esquece que a gente tem sensações estranhas, que a gente tem emocionalismo por trás de nossas sensações. Por outro lado, a gente tem um pessoal que praticamente elimina qualquer dimensão experiencial da fé. Do tipo, se causou alguma experiência, então está errado. Se causou algum tipo de sensação, então está errado e assim por diante. E esses dois extremos me parecem muito perigosos. Se você já acompanha o meu canal ou me conhece um pouco, você já deve saber que eu sou um reformado continuista. E talvez você nunca tenha ouvido esse termo, continuismo. Se talvez você não conhece muito sobre teologia ou não se deparou com livros de teologia sistemática e temas sobre o Espírito Santo, talvez você não tenha ouvido sobre esses termos, continuismo e cessacionismo. Mas existem duas grandes escolas quando se pensa sobre o Espírito Santo que tratam a questão da continuidade dos dons ou a cessação dos dons. Os dons cessaram ou os dons continuam. E é daí que vem esses dois nomes, continuismo e cessacionismo. Por um lado, tem aqueles que acreditam que os dons eles continuam em vigência, operantes até os dias de hoje, e principalmente para a edificação da igreja. Por outro lado, tem um pessoal que acredita que os dons eles serviam como uma manifestação da proclamação do evangelho. Então aquela manifestação num caráter mais miraculoso, sinais, maravilhas, operações extraordinárias, elas estavam mais focadas no início da expansão do evangelho, ou seja, no ministério de Cristo e no ministério dos apóstolos, ou muito perto dessa época. Essas pessoas são classificadas ou são chamadas como cessacionistas. Acreditam então que os dons cessaram depois da era apostólica. Como eu já mencionei, eu sou um continuista, eu acredito que todos os dons estão operantes, vigentes até os dias de hoje, em operação completa em toda a igreja para a edificação da igreja. E o que eu acredito que a gente tem que fazer então, se a gente tem um problema de dois extremos, é buscar que esses dois extremos se centralizem num único lugar. Se por um lado, não tudo que é sensação, não tudo que é sentimento é voz de Deus, por outro lado, simplesmente acabar com a experiência da fé também está errado. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer a experiência para a Bíblia. A gente precisa pegar as sensações, pegar as experiências, ver aquilo que a gente sente e entende como obra do Espírito, manifestações do Espírito, e trazer tanto base bíblica para isso, quanto base histórica para isso, mostrando que essa experiência ela é validada sim, mas ela é validada a partir da palavra de Deus. É assim que eu me coloco como continuista nos dias de hoje. Agora, pensando no continuismo, no Espírito Santo operando na igreja para edificação, a gente precisa falar sobre subjetivismo, sabe? Subjetivismo é aquela experiência pessoal que torna a experiência como critério de verdade. Então, o que eu senti, o que eu experimentei, as sensações, as impressões, essa é uma palavra bastante comum quando a gente pensa sobre o Espírito, elas acabam se tornando critérios de verdade. Por exemplo, a gente está num ambiente onde o nível de emoção ele claramente está sendo provocado e elevado, e a gente coloca esse nível de emoção como um critério final. As pessoas estão emocionadas, e a gente chama esse emocionalismo de obra do Espírito. A obra do Espírito ela não é acompanhada, ou melhor, ela não é necessariamente acompanhada de emocionalismo. Ela pode carregar em si transformações e impactos emocionais, com certeza. Mas a emoção não é a validação da obra, só porque eu senti. Então você está num ambiente onde 50% está sentindo e 50% não. Significa que 50% está sendo impactado pelo Espírito e 50% não? É óbvio que não.
A emoção não pode ser um critério final. As sensações não podem ser um critério final. E aí, com sensações, eu estou falando sobre as impressões. Porque aí a gente tem uma nova linguagem também, né? Eu sinto do Espírito, eu tenho uma impressão do Espírito de que ele está fazendo isso, isso e aquilo. E muitas vezes a gente trata essa impressão porque veio de uma autoridade da igreja, né, no sentido de um pastor, um líder, alguém influente, a gente trata essa impressão como se fosse um critério final. Às vezes as emoções, às vezes a impressão, quando, na verdade, a Bíblia ela fala sobre avaliações. A Bíblia fala, o próprio Paulo avalia e escreve a ordem do culto em 1 Coríntios. Mas a própria Bíblia fala sobre avaliações, por exemplo, no cunho de profecia. A profecia está sendo dada, tá bom? Alguém está profetizando? Sim. Então outros julguem. A Bíblia diz claramente sobre avaliar a obra do Espírito. E quando a gente vive num cenário onde tudo, exatamente tudo, ele se torna critério final e tudo pode ser a voz de Deus, então a gente está vivendo num cenário onde nada é discernido com clareza, porque qualquer barulho, qualquer manifestação, qualquer sensação, qualquer emoção pode ser obra de Deus e se torna completamente subjetivo. A Bíblia não nos ensina a viver assim. Agora, o que a gente faz então? A gente precisa, antes de tudo, pensar em como é a operação do Espírito Santo. E para isso eu quero até recomendar um cara que ele é muito bom, que é o Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Afeições Religiosas do Jonathan Edwards, e ele era um reformado. Afeições Religiosas é um livro sensacional sobre o operar do Espírito. É um livro que ele levou anos para escrever, sentando em bancos de igreja, vendo as manifestações do Espírito Santo, discernindo o que era espiritual, o que não era, e ele escreve esse livro aqui. Não só esse, mas tem um outro que vai ficar difícil de alcançar, que se chama A Verdadeira Obra do Espírito, também do Jonathan Edwards. E eu recomendo muitíssimo que, se você se interessa por esse tema, você lê esses livros. E esses livros são claras descrições sobre o que é o operar do Espírito. Claro, tudo extraído da Bíblia. A própria Bíblia ela mostra como é o operar do Espírito. E aqui eu quero citar alguns versículos só para você perceber que o operar do Espírito ele está muito mais ele está muito mais colocado em um patamar que eu consigo avaliar se aquilo é operar do Espírito do que num patamar de subjetivismo, do que num lugar onde é completamente subjetivo. Então veja, por exemplo, logo antes de Jesus subir aos céus, no Evangelho de João, a gente tem uma série de discursos de Jesus que inclusive só são encontrados no Evangelho de João e nos outros não. Onde ele fala bastante sobre o que ele vai chamar de Paráclito, ou Consolador, e esse é o Espírito Santo. E tem algumas características ali que você vai ver que elas não têm nada a ver com emoção, e que elas não têm nada a ver com subjetivismo, mas com o operar do Espírito concreto no homem e completamente mensurável. Como, por exemplo, João 16, verso 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse ele vier é o Espírito Santo, que convencerá o homem de pecado, justiça e juízo. Aonde isso não é mensurável? Isso é completamente mensurável. A gente tem também João 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Veja se isso não é mensurável também. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Onde a gente tem dificuldade, onde o nosso pecado, a nossa carnalidade ou a nossa própria insuficiência, ela obstrui conhecer a profundidade da verdade de algumas coisas em Cristo, ali mesmo o Espírito Santo ele opera para nos ensinar todas as coisas. Existem outros textos, por exemplo, onde o Espírito Santo ele é aquele que habita e transforma o homem, como por exemplo 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós? Ou Efésios 5,18, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, deixe ele tomar conta, habitar em você. E você vai perceber que em nenhum desses contextos existe a sensação de descontrole. Em nenhum desses contextos existe a base bíblica para frenesi, para descontrole, para picos de alteração que são, vamos dizer assim, completamente subjetivos. Isso não existe na Bíblia. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele capacita com poder, e poder, principalmente no livro de Atos, é um poder que não tem a ver só com a operação de milagres e maravilhas, mas é um poder capacitador de enfrentar a morte, como por exemplo Atos 1, verso 8, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali é a palavra grega para martírio, martírios. E essa palavra significa que o Espírito Santo é aquele que nos dá capacidade de enfrentar adversidades que nós naturalmente não conseguiríamos enfrentar. E isso é ser testemunha de Cristo.
Veja, isso não é subjetivo, mais uma vez. Outra coisa que o Espírito faz, produz frutos. Gálatas 2, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo faz outras coisas. Ele guia e nos liberta. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14, ele funciona como um guia. Ou 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ele funciona aqui como um guia libertador. Outra coisa que o Espírito faz, e esse texto você conhece muito bem, ele nos ajuda na oração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, Romanos 8,26. E veja que tudo isso aqui, eu nem citei a questão dos dons do Espírito de 1 Coríntios, mas aqui a gente tem já uma clara visão de que o operar do Espírito, ele não é nada subjetivo. Ele convence, ele guia, ele consola, ele ilumina. A gente vê um Espírito Santo atuante e 90% da sua atuação, basicamente, não tem nem a ver com emoção. Tem a ver com transformação, tem a ver com capacitação, tem a ver com iluminação, tem a ver com produção de fruto, tem a ver com mostrar o que é pecado, justiça, juízo e assim por diante. Agora, isso significa que nós não sentimos? Isso significa que isso é completamente racional, encapsulado em uma caixinha? Não. Mas significa que é mensurável. Significa que é avaliado, que você pode olhar para isso e dizer bem assim, peraí, isso aqui não está vindo do Espírito. Isso aqui está vindo de produções humanas, isso aqui está vindo de emocionalismo e assim por diante. Bom, até aqui a gente falou principalmente da obra transformadora, operadora e capacitadora do Espírito Santo. A gente poderia ainda falar muito sobre dons do Espírito. Eu acredito que todos os dons estão em vigência e operantes dentro da igreja para a edificação da igreja. Mas eu não tenho tempo de discorrer sobre tudo isso aqui, por isso eu quero deixar uma recomendação de livro, que é esse aqui. A Manifestação do Espírito, do D.A. Carson. O Carson, ele é um teólogo reformado. E ele fala sobre a contemporaneidade dos dons em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. Na nossa Bíblia, 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, é com certeza o texto mais central que nós temos sobre a manifestação dos dons na igreja. E o Carson vai explicar muito bem como isso funciona, como isso opera aqui nesse livro. E uma coisa para mim é muito clara em Corinto, que é o fato de que os dons estão sendo operados e manifestos, e Paulo em nenhum momento pede para calar esses dons, ele pede para desenvolver corretamente. Ele claramente coloca uma ordem naquilo que está ali operando. Ele não remove aquilo, ele não cala aquilo, mas ele coloca uma ordem, que é exatamente a proposta desse vídeo. E agora, como é que a gente pensa nesse discernimento do operar do Espírito? Eu acredito que tem alguns pontos que precisam ser colocados quando a gente pensa na operação do Espírito. O primeiro de todos é que o Espírito ele vai operar de forma coerente com as Escrituras. Sempre esse vai ser o primeiro critério em qualquer coisa que a gente vai fazer, a coerência com as Escrituras. A manifestação ela está sendo coerente com as Escrituras. É por isso que, por exemplo, quando a gente pensa teologicamente na manifestação dos dons, a gente, mesmo que você seja um cessacionista, eu não acredito que os dons operam hoje, você precisa respeitar quem acredita, porque é coerente com as Escrituras. A gente está falando de coerência. A gente está falando de uma coisa que existe, foi validada, ensinada, e o próprio Paulo diz, busque os melhores dons. Então, a gente está falando de coerência. Existe na Escritura? Na Escritura é descrito ou é demonstrado, é explicado como opera e por aí vai? Segunda questão, sabedoria da comunidade cristã. Isso aqui é muito legal porque é claramente isso que Paulo pede a Corinto. Uma sabedoria comunitária, uma comunidade saudável que ela enxerga para a operação dos dons e ela com muita humildade e o próprio discernimento do Espírito que opera naquela comunidade, ela olha para coisas que aconteceram, sejam exageros, erros ou sejam acertos, e ela como uma comunidade sábia e cristã saudável, ela vai aos poucos podando exageros, ela vai aos poucos capacitando erros, né, transformando aqueles erros em acertos, por meio da sabedoria do Espírito Santo, da operação comunitária do Espírito na vida daqueles crentes. Então faz muito sentido pensar comunitariamente sobre a operação do Espírito. E terceiro, a questão de frutos na vida. Uma coisa muito importante que Paulo mostra em 1 Coríntios 13, que é o capítulo que está entre o 12 e 14, aqui na operação do Espírito Santo, é que de nada serve eu saber falar na língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou igual a um sino que ressoa, né? Coisas que fazem barulho, mas não trazem efeito nenhum.
Então a gente está falando aqui sobre fruto na vida. A gente está falando que essa operação do Espírito, ela precisa ser manifesta junto com uma vida que mostra os frutos desse Espírito. E não apenas sensações, sinais, porque causar sensações, construir cenários onde todo mundo sente é muito fácil, mas provar na vida, mostrar na vida que existem frutos do Espírito, a gente está falando sobre algo muito mais profundo e evidente. E assim a gente com certeza consegue olhar para algo e dizer assim, peraí, isso aqui de fato vem do Espírito. Isso aqui é espiritual. Então, discernimento espiritual não é apagar a experiência, não é dizer assim, deu de experiências, mas é olhar para ela e avaliá-la com maturidade, como coerente com as Escrituras, como uma sabedoria comunitária da igreja, assim como Paulo recomenda a Corinto, e com questões que mostrem fruto na vida daqueles que estão manifestando esses dons. Uma fé saudável, ela não vive refém de impulsos, mas ela também não é fria e distante. Ela sempre examina os seus frutos e sempre anda entre esses dois extremos. Ela não é algo que fica sentado para ouvir, mas ela discerne o que está à sua volta. Ela vive para a glória de Cristo através da manifestação dos seus dons e da sua própria vida de piedade com a demonstração dos frutos do Espírito que estão nela. É óbvio, desde o início da igreja, que o Espírito Santo ele está muito presente na expansão, na capacitação, na edificação da igreja. E transformar a igreja num cenário onde todo final de semana a gente vai ouvir uma palavra apenas intelectual, não é muito legal. Não parece o cenário da igreja bíblica. Por outro lado, transformar a igreja num frenesi onde tudo é apenas experiencial, tampouco é o cenário bíblico de igreja. O cenário bíblico de igreja é um cenário de comunhão, de edificação mútua por meio do Espírito e de capacitação também por meio do Espírito para a edificação dessa própria igreja. E isso se dá por meio de dons, isso se dá por meio de sinais, isso se dá por meio de conselhos, consolo, profecia, pregações e todas as possíveis manifestações do Espírito. Então a gente não deve ser frio que só ouve, mas a gente também não deve ser frenético que só sente. Nós precisamos discernir ao mesmo tempo que nós ouvimos. Tem muita gente que usa o texto de João para falar que, para quase defender que o Espírito Santo ele é confuso, né? Sopra onde quer, ouve sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Mas o próprio Cristo diz que ele nos conduziria a toda a verdade, não a toda a confusão. O Espírito Santo, se ele tem causado confusão, é mais provável que aquilo ali não tenha nada de espiritual. Na verdade, ele é aquele que nos guia para o próprio Cristo, que glorifica o próprio Cristo, que edifica a sua própria igreja. E que não tem nada a ver com promoções de poder pessoal, promoções de dons, exaltação de celebridades humanas e assim por diante. Ele é aquele que nos conduz à verdade. E se está causando confusão, então não é espiritual. No próximo vídeo a gente vai aprofundar ainda um pouco mais sobre isso, experiências espirituais e base bíblica para essas coisas. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, seguir o canal e ativar o sininho. Te vejo no próximo vídeo.